Agora sim, queria chamar ao palco Cristiano Forman, ele que é diretor-presidente da Albioma. Palmas para o Cristiano, gente. Seja bem-vindo, Cristiano. Tiago Medeiros, diretor da Zarnikov. Venha ao palco, por gentileza. E o Renato Barnabé, CFO da Geobil Gas and Carbon, que veio substituir o Alessandro Gardeman. Seja muito bem-vindo, Renato. Palmas para o Renato. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos, sentem-se, fiquem à vontade. Obrigada pela presença de todos. Eu gostaria de começar levando para o Rodrigo um pouquinho essa questão da sustentabilidade financeira com essa virada de chave da transição energética. Fala um pouquinho do ponto de vista da Jalles para a gente, por favor. A gente já falou, vou falar rápido aqui, mas são oportunidades que a gente vê. Acho que o Plínio, o João, o Mário falaram do arsenal de possibilidades que a gente tem nos biocombustíveis, né? Para frente, né? No ambiente de transição energética. E isso pode impactar muito positivamente, né, o nosso setor para frente. E tem aquilo que a gente ainda não faz, que a gente quer discutir um pouco aqui, que é a questão de explorar um pouco a questão do etanol de milho e biometano, que a gente vai explorar aqui no painel, que tem esses três experts aqui. Queria agradecer o Cristiano Forman, que é nosso sócio, parceiro, né, na Albioma, né, na cogeração de energia. Nós somos sócios nas 2 unidades de Goiás. O Renato, da Geobiogás. O Alessandro, que é o CEO, teve um problema de conexão no voo hoje de madrugada e aí não pôde estar presente. O Renato é o CFO e conhece bem do setor também de biometano, vai contribuir com a gente. Obrigado, viu, Renato? E queria agradecer aqui também o Tiago, que é o CEO da Zarnikov, que é uma trading, que também faz consultoria e está inserido em vários projetos de etanol de milho como consultoria, e até são sócios minoritários de um projeto de etanol de milho. Então, estudaram etanol de milho em várias regiões aí do Brasil. Então, a gente explorar isso e queria passar essas perguntas para ele, viu, Sueli? Claro, vamos seguir. Tiago, queria começar contigo. Como é que você enxerga essa questão do etanol de milho, dessa transição, e como o mercado tem se adaptado a essas mudanças, do teu ponto de vista? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado ao time da Jalles, Tavinho, Rodrigo, Henrique, Joel. Se conhece aí há muitos anos, é uma honra estar aqui com vocês, tá? Eu queria começar falando, dando um passinho atrás, começar falando do ponto de vista do açúcar. O Brasil ele tem se tornado cada vez mais o grande fornecedor de açúcar para o mercado mundial. A dependência do açúcar brasileiro ela cresce a cada ano. A gente observa ao redor do mundo que o custo de investimento em greenfields ele é muito elevado, ou seja, não há interesse em se investir em greenfields, acho que em nenhum lugar do mundo, e isso acaba gerando uma pressão para atender o crescimento do consumo mundial através de aumento de mix, né? Isso é uma tendência mundial. A gente tem alguns países, como a Índia, que resolveram introduzir um programa de etanol que acaba indo na direção oposta da redução do mix de açúcar para atender essa produção nova de etanol. E o grande lugar onde você pode ter um aumento de mix de forma significativa é o Brasil. Dito isso, a necessidade de encontrar uma produção de etanol para substituir o etanol de cana, que ele vai perder lugar para o aumento da produção de açúcar, é algo necessário, e que bom que o etanol de milho ele apareceu nesse contexto. A gente acredita, dando aqui um horizonte mais curto de 5 anos, num aumento aí de consumo de açúcar no mundo da ordem de 10 milhões de toneladas. Isso faria com que o Brasil tivesse que direcionar aí da ordem de 6 bilhões de litros a 7 bilhões de litros de etanol de cana para a produção de açúcar. E esse etanol deveria ser reposto, obviamente, por etanol de milho, e sem considerar crescimento de ciclo Otto, sem considerar aumento de share de etanol
no consumo de combustíveis no Brasil, que hoje é muito baixo. Então, eu acho que a gente vai ver, a gente está no início do ciclo de construção de plantas de milho. Eu acho que a gente vai se surpreender com a quantidade de etanol produzida a partir de milho daqui a 5, 10 anos. Nas nossas contas aqui, a gente dobra em 5 anos, sai de 7,7 bilhões de litros para 14 e alguma coisa em 5 anos, e esse processo deve continuar pelos próximos 15 a 20 anos. Então, eu acho que ele é um tema super importante, está em pauta. Todo produtor de cana deve estar olhando isso nesse momento, e acho que a Jalles está certíssima em estar considerando esse investimento no seu plano de negócio. Obrigada, Tiago. Vou para o Cristiano. Cristiano, qual é o tamanho do potencial do biometano no setor sucroenergético? Como é que vocês enxergam essas oportunidades e como elas se abrem a partir do biometano para novas rotas de combustível avançado, por exemplo? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com tantos Bom dia. amigos, com a Jalles, pessoal que a gente admira tanto, gosta tanto de trabalhar junto. Falando de biometano, a gente acha que tem um potencial muito grande no Brasil, e o interessante é pensar no potencial do biometano de duas formas. Já existe, logicamente, um consumo de gás natural, de metano no Brasil. A gente acha que o biometano também pode substituir outros energéticos em diversas aplicações. Então, pensando em números, né, a gente pensa que só no setor sucroenergético, só com a vinhaça, dá para fazer algo como 3 bilhões de normal metro cúbico por ano de biometano, talvez mais um com torta de filtro e outros substratos, né? Isso, com bagaço, potencialmente 15, né? Cada um desses substratos vai produzir biometano em custos diferentes, né? Então, portanto, comercialmente teriam aplicações diferentes também. É bastante, né? Se você precisa pensar só com vinhaça e torta, isso aí daria quase 1/3 do que é hoje o consumo de gás natural do Brasil. Então, estamos falando de uma quantidade, uma oportunidade relevante, grande nesse segmento. E o que vai condicionar a expansão e a realização dessas oportunidades de investimento é a estruturação comercial e técnica desses projetos, né? Então, o que a gente vê é que, dependendo do custo que a gente conseguir produzir o biometano, logicamente, quanto mais barato, mais oportunidades comerciais esse produto vai ter, mais ele vai ajudar, seja na substituição de outros energéticos que são usados atualmente, ou na expansão do consumo, porque ela cria também oportunidades na indústria de utilizar esse energético para uma série de aplicações novas. Renato, eu queria saber de ti como é que a empresa enxerga os impactos positivos e sinergias da produção de biometano e de etanol de milho também em uma usina no setor sucroenergético. Dá a sua visão, por gentileza. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia. Um prazer estar com o pessoal aqui. Cristiano já foi meu chefe, um amigo. O pessoal da Zarneco também sempre muito parceiros da gente. A Jalles já também há bastante tempo em relacionamento com a gente. Jalles foi a primeira namoro usina... antigo, né, Renato? Oi? Um namoro de 15 anos, claro. Pois é, a Jalles foi a primeira... É casamento usina, já há 15 anos. Foi a primeira usina que visitou a nossa planta de Tamboara, eu acho que ali 2012, 2013, é bastante tempo. Então, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite e pela responsabilidade de substituir o Alessandro. Mas a integração do processo de produção de etanol de milho junto com o processo de produção de biogás, ela tem algumas vantagens e alguns desafios. A principal questão é que você consegue ter a vinhaça ao longo do período, principalmente de entre-safra da cana. Então, você conseguiria utilizar essa vinhaça, mas a vinhaça do etanol de milho ela é uma vinhaça mais pobre em relação à produção potencial de produção de biogás. Então, na prática, você acaba utilizando o seu equipamento que estaria ali parado durante a entre-safra com essa vinhaça, mas a produção não vai ser significativa. Ao mesmo tempo, você consegue produzir um energético, que é o biogás, e fornecer um etanol de milho, talvez com uma pegada de carbono ainda mais baixa, em substituição ao cavaco. Existe uma questão comercial de substituir os combustíveis ali que é utilizado no processo do etanol de milho, como o cavaco, como o bagaço, seja o que for. E essa questão comercial é um desafio. Então, eu vejo muito como um desafio, mas também como uma oportunidade de você estar utilizando o equipamento que estaria, naquele momento,
parado, sem utilizar nenhuma geração de gás. Então, isso acho que é um ponto principal entre essa análise de sinergia de biogás com etanol de milho. Tiago, vou para ti. De que maneira a empresa vê a evolução? Suelen, Pois não? deixa eu fazer mais uma pergunta. Claro, fica à aqui, vontade, Rodrigo. explorar o Renato nessa pergunta. Renato, tem uma planta a partir do biogás que caminhos e que novas rotas se abrem a partir do momento, além do próprio biogás, biometano, o que vocês estão enxergando que pode abrir de rota, pensando aí nos combustíveis avançados e tudo mais, a partir do biometano? Perfeito, obrigado, Rodrigo. O biogás, ele é um metano, basicamente, com CO2. Então, a gente recentemente trocou o nosso nome de Gel Biogás Intec para Gel Biogás in Carbon, porque a gente entende que até o biogás, e principalmente o gás carbônico biogênico na produção em conjunto, é algo muito diferencial para a produção de combustíveis avançados. Então, recentemente, a gente acabou de fechar uma transação junto com a Copersucar, fazendo uma empresa chamada Copergel para desenvolvimento de projetos de SAF. E, nesse viés, a gente utiliza na verdade, um processo que você transforma o biogás em gás de síntese e, a partir do gás de síntese, num processo que chama Fischer-Tropsch, que já existe há quase 100 anos, para a produção do SAF. Então, você transforma o biogás em combustível de aviação renovável, e isso tem um potencial gigantesco. A gente considera mais ou menos 35 bilhões de litros anuais de potencial de produção de SAF. A ANAC é um pouco mais conservadora. Esses 35 bilhões, se você utilizar 100% do biogás gerado no mercado sucroenergético para a produção de SAF. A ANAC é mais conservadora, mais ou menos 9 bilhões, mas, mesmo assim, é um volume gigantesco. Se você pensar hoje, a produção de SAF é de mais ou menos 300 milhões de litros no mundo. E quando você vê, com esses mandatos, a partir de 2026, obrigatórios na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos, com 5% iniciando em 2026, essa demanda vai ser de pelo menos 20 bilhões de litros anuais, e aí crescendo até 450 bilhões de litros para atingir o net zero em 2050. Na hora que você analisa uma planta como a Jalles, existe um potencial de mais ou menos 50 milhões de litros anuais de produção de SAF, na hora que você junta aí toda a vinhaça para produzir biogás, a torta de filtro para produzir biogás, e também você trazendo aí o bagaço, somando nos insumos para a produção. Então, é um mercado que você consegue explorar muito potencial ali no setor, principalmente em Goiás, ali, que é um mercado muito grande para o setor. E na análise, essa para você, para o Cristiano, de vocês, quão competitivo é esse SAF a partir do biogás? Já tem, sei que vocês fizeram uma planta piloto, como que está essa avaliação? Exato. Nossa primeira planta piloto começa a produzir daqui a um ano, mais ou menos em junho de 2025. É uma planta de pequena escala, uma planta de produção de 500 litros por dia, mas ela já é uma planta comercial, já é uma planta que vai comercializar esse SAF. A atratividade do setor, na hora que você olha o preço do SAF no mercado internacional, você vê mais ou menos $3.000 a tonelada, contra uma querosene de mais ou menos $1.000, $1.500 a tonelada. Então, você tem entre $1.500 e $2.000 de prêmio pelo preço do SAF. E o que eu acho que é o mais importante, é um pouco do que o Otávio estava falando, de você chegar antes e beber água limpa. Então, esse mercado, nos primeiros anos, nos próximos anos, ele vai ser muito grande, porque a demanda vai estar dada. Depois você vai ter a entrada de novos projetos e tudo mais, e talvez o equilíbrio desse mercado seja num preço mais baixo do que a gente está vendo hoje. Perfeito. Se eu puder complementar, eu acho que... Por gentileza, Cristiano, vamos lá. Quando a gente tem um biometano, logicamente a gente pode transformá-lo em outro produto e vendê-lo, ou vendê-lo como próprio biometano. E a questão é que preço, né? E o mercado ele proporciona uma série de oportunidades de captura de valor, e dependendo se você está substituindo um outro energético, talvez seja mais caro, você consegue vender aquele energético. Em outros casos, como o do SAF, e talvez outras aplicações, você possa precisar de um prêmio verde, porque talvez o seu produto seja mais caro do que a alternativa, mas você precisa achar alguém que esteja disposto a pagar esse prêmio para, por exemplo, descarbonizar o seu processo. Então, a ideia que a gente tem é, de posse desse produto, num custo mais competitivo possível, que exige capacidade técnica e disciplina na alocação de capital para ter esse produto no final, a gente tem que olhar para o mercado e ver onde é que está a oportunidade agora.
né? E acho que um pouco do que a gente fez com a Jalles foi olhar com esse produto e já monetizá-lo nesse momento, né? Ou seja, assim, não tem um produto e eu vou esperar que o preço vai subir para amanhã talvez eu ganhar dinheiro com o investimento. Não, hoje a gente já pega as oportunidades onde eu consigo já capturar um preço no mercado, seja através do prêmio verde, da competitividade do próprio produto, faço o investimento com base nisso, e aí vou dando o passo seguinte, e o outro, expandindo a produção e capturando essas oportunidades comerciais. Então, um pouco dessa disciplina, é a visão compartilhada de Albioma e Jalles, é de atacar o mercado por partes, né, e ir realizando os investimentos de acordo com as oportunidades comerciais que aparecem. Perfeito. Tiago, vou para ti. Na pegada do carbono agora, durante o processo produtivo, a gente tem ganho e queria que você falasse também das oportunidades que você enxerga para a Jalles dentro desse contexto. Ok. Bom, o etanol de milho, você tem basicamente dois modelos. Você tem o modelo standalone, onde você constrói a unidade isolada, com dois grandes desafios. O primeiro é a originação de biomassa e o segundo é a originação do milho, né? E você tem a unidade flex, que seria talvez o caso aqui na Jalles, onde você monta a unidade anexa a uma planta de açúcar e etanol. Nesse caso, você resolve uma questão, que é a originação da biomassa, porque você já tem o bagaço da cana disponível, e fica apenas um vetor de desafio, que é a originação do milho. No caso das plantas flex, você tem dois grandes drivers aí positivos na pegada de carbono. O primeiro é a originação do combustível, por ser biomassa, é resíduo, e isso traz um impacto positivo no cálculo da pegada de carbono. E o segundo, que se aplica aos dois casos, é o milho, que no Brasil o milho é basicamente safrinha, e por ser safrinha, ele atende o dilema fuel versus food, que é hoje a grande crítica ao combustível proveniente de matéria-prima, que também é alimento, no caso, o etanol de milho nos Estados Unidos seria uma delas. Então, olhando por essa ótica, eu acho que ele é um projeto que ele certamente traz ou pelo menos não piora a pegada de carbono da companhia quando comparado ao etanol de cana. Queria só que você complementasse com a viabilidade dos projetos nessa área e o período de funcionamento. Ok, isso. Então, como o Rodrigo falou, a gente está investindo como um sócio minoritário num projeto no Tocantins, e a gente tem acompanhado diversos projetos no Brasil dentro do nosso time de assessoria financeira. E o que a gente tem observado é que cada projeto é um projeto, não tem um número que se aplica a todos. Ordem de grandeza do retorno para um projeto standalone, considerando um tamanho médio, 200 milhões de litros, mais ou menos, por ano, com originação de milho em torno de R$ 45 a R$ 50 o saco, é da ordem de 15% a 17% desalavancado. Estou falando de TIR, desalavancado. Enquanto que o projeto Flex, em usinas, também com originação de matéria-prima em torno de R$ 45 a R$ 50, e considerando aí a estrutura de bagaço como resíduo sendo trocada por energia e vapor para a unidade de etanol de milho, a gente trabalha com um retorno entre 25% e 27% desalavancado também, considerando os preços de etanol atuais de R$ 2.300 a R$ 2.500 por metro cúbico. Então, esses são mais ou menos os retornos. Em relação ao período de funcionamento, o grande desafio é que a fábrica opere nos dois casos praticamente o ano inteiro, parando aí em torno aí de talvez 15 dias, seria o melhor dos casos para manutenção. No pior dos casos, aproximadamente 40 dias. Então, algo como 330 dias de funcionamento, eu acho que é um período adequado. Se apertar um pouquinho, pode chegar a 350. Rodrigo, quer complementar? Não, o Tiago falou um ponto importante, né, Tiago, que no começo se pensou, né, na Flex de fazer só para o período entre safra, para aproveitar toda a estrutura, né, da usina que já tinha, mas isso acabou ficando para trás, porque você tem um investimento que você usar só 3 meses acabou sendo inviável. Então, hoje, né, Tiago, acho que todos os projetos que vocês fizeram, o retorno funcionando o ano inteiro,
acaba sendo melhor, inclusive na flex, né? Eu acho que esse é um paradigma que já foi vencido, já que você vai fazer o investimento, você vai se propor a isso, já faz para operar o ano inteiro. A ordem de grandeza é um aumento na produção de etanol, de output, da ordem de 60% a 70% da sua produção atual de cana. Então, vamos com tudo. Sabendo que o etanol de milho tem um custo de produção bem menor do que o do etanol de cana. O etanol de cana hoje deve ter um custo de produção de R$ 2.100 a R$ 2.300 por metro cúbico. O etanol de milho, nessa faixa de preço de originação que eu falei, R$ 1.700, R$ 1.650. Então, eu acho que, tanto do ponto de vista econômico do etanol, como do ponto de vista do aumento do mix para a produção de açúcar, que também tem um retorno muito maior do que do etanol de cana, o etanol de cana vai perder espaço a médio e longo prazo. Vou repetir essa pergunta tanto para o Cristiano quanto para o Renato, que eu acho que ela é super importante, né? Como as empresas têm abordado a viabilidade financeira, né, dos projetos de biogás e quais as lições aprendidas com essa troca com a Jalles? Eu posso começar, porque todo mundo deve saber que a gente já tem um projeto hoje em operação com a Jalles, então já foi uma fonte de várias lições aprendidas em como fazer. E eu acho que a sustentabilidade financeira desse tipo de projeto passa, em primeiro lugar, pela parte comercial. A avaliação de qual vai ser o uso do biometano para aquela aplicação. Tal qual o etanol de milho não tem um número mágico que funciona para todo mundo, depende muito do ambiente competitivo, dos energéticos. Não existe receita de bolo, região. né, Cristiano? Não tem, é o oposto da receita de bolo, né? É bem customizado para o ambiente competitivo daquela área. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir um outro energético fóssil que está sendo utilizado por um grande consumidor na área, ou qual vai ser o uso, vai substituir diesel, e assim por diante. Então, sabendo o meu mercado endereçável naquela área, a gente tem que olhar o investimento, né, especialmente o CAPEX, que vai conseguir, dado um certo rendimento biológico e técnico da instalação, chegar num produto que é viável naquele preço. Foi exatamente isso que a gente fez com a Jalles, e como a gente entendia que a parte biológica do reator era onde tinha um desafio técnico grande, a gente estruturou um projeto que começava com uma primeira peça de biogás puro, né? E a gente tinha uma receita garantida através da conversão dele, num primeiro momento em eletricidade, antecipando um segundo momento de venda da molécula. Então, essa estruturação financeira é fundamental. O que a gente aprendeu fazendo foram algumas premissas, especialmente em relação à engenharia de como construir, depois como comissionar, especialmente a parte biológica, para chegarmos no rendimento-alvo daquela instalação. Então, só para citar brevemente aqui, por exemplo, a gente tem uma ideia de capacidade técnica compartilhada entre a Jalles e a Albioma. Então, por exemplo, a gente não contrata pacotes no mercado de empresas de engenharia que entregam a instalação completa. A gente tem a capacidade de fatiar esses escopos de forma a obter ganhos de custo em todos eles e confiamos na nossa capacidade de integração desses vários pacotes de obras para entregar uma instalação com o mínimo investimento possível. Aprendemos muito em relação à interação entre esses diversos fornecedores e como gerenciar esse tipo de obra para essa tecnologia no projeto que temos com a Jalles. Depois disso, tivemos uma série de lições aprendidas no comissionamento, especialmente biológico, desse tipo de planta. Ou seja, quanto tempo demora para encher o reator, para fazer a cultura, todas as análises químicas e bioquímicas, para conseguirmos uma rampa de produção e termos o produto final em condições de ser monetizados. Também foi um outro grande aprendizado que a gente teve junto com a Jalles, né? E de posse dessas informações, a gente pode adaptá-las para outros ambientes produtivos de forma a entender, bom, aqui vai custar quanto, vai dar quanto de rendimento, qual é a oportunidade comercial, essa conta para de pé para aquela situação, para aquela usina, e aí sim tomar uma decisão de investimento. Renato, por gentileza. Acho que o que o Cristiano falou é perfeito, né? A análise comercial é um ponto crítico para a gente conseguir colocar de pé um projeto de biogás, e a gente vê um pouco desse mercado ficando muito maduro nos últimos anos. Então, tanto da parte de consumo, quanto da parte ali das indústrias da região que estão buscando a descarbonização, tirar o combustível fóssil, reduzir a pegada de carbono dos seus produtos, como também a maturação do processo produtivo em busca de novos projetos a serem implementados e tudo mais. Então, a gente, dentro da GEL, tem um viés um pouco diferente em relação ao mercado em geral sobre o processo de produção de biogás, que a gente tem um processo que
consegue produzir biogás os 12 meses do ano, e isso endereça uma preocupação comercial muito grande de consumidores que precisam do gás, mas não podem ter o gás só 8 meses. Tem alguns consumidores que consomem só por 8 meses, e está tudo certo, mas uma boa parte do mercado busca um contrato firme dos 12 meses do ano. Isso, para a gente, é super importante, isso facilita também o acesso ao mercado para alguns consumidores que, algumas vezes, você não conseguiria tendo apenas os 8 meses do ano. Então, com essa maturação do mercado, que a gente tem visto, principalmente nos últimos anos, o acesso e o desenvolvimento de projetos tem sido acelerado. Então, a gente tem pisado no acelerador para implementar mais projetos. Hoje, a gente está com 4 projetos operando, construindo mais 4. E, enfim, aí o processo é acelerar daqui para frente. Então, na nossa visão, ter o gás os 12 meses do ano é um ponto crítico, acho que é um ponto super importante, e você consegue abrir mais mercado e fechar contratos de longo prazo, securitizar esses contratos, eventualmente, para você financiar ou não, para dar garantias. Isso é muito importante para você ter a saúde financeira de um projeto como esse. Perfeito. Rodrigo, a gente falou sobre a robustez, né, dessas parcerias, o quanto isso tem trazido de know-how, tanto para as parceiras quanto para a Jalles. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as avenidas de crescimento, né? O que vem pela frente no setor de biocombustíveis e como a Jalles tem trabalhado isso internamente. Não, então, Sueli, a gente falou um pouco, né, que a gente, no próximo passo que a gente falou de médio prazo, a gente olhar todas essas alternativas. Foi falado aqui primeiro no painel, né, de todas as alternativas que a gente tem a partir de uma usina de açúcar e etanol e biogás, e todas as rotas que vêm a partir daí, né? Então, através da cana, a gente tem muita possibilidade alternativa. Então, aqui, a parte a gente enxerga o etanol de milho como algo que pode vir a agregar, né? Só que ele só tem milho, e depende também muito do DDG, né, do farelo, continuar, que é o equivalente, dando um bom retorno para ajudar na conta do milho. O açúcar, a cana-de-açúcar tem o açúcar e o etanol, e tem toda a questão do biogás para ser trabalhada. E a gente, como a gente falou, nós estamos olhando todas essas alternativas, né, para o médio prazo, fazendo estudos, para pensar a melhor forma de alocar o capital da empresa. Então, a gente comentou, né, tem que comportar no fluxo de caixa da empresa, e a gente sempre soube também usar a criatividade, né, e fazer parcerias, como a gente fez com a própria Albioma, que ficou sócia numa expansão que a gente fez na parte de cogeração de energia lá atrás. E a gente sempre acha interessante trazer, às vezes, um sócio que entenda bastante daquele negócio. Então, tudo isso são coisas que estão no nosso leque de coisas para serem analisadas, e a Jalles, como o Otávio falou, é sempre inquieta. E a gente sempre está querendo analisar, e a gente vai seguir com aquilo que fizer mais sentido e que der mais sinergia para a empresa. E uma coisa interessante, quando a gente fala na questão de ESG, a partir do momento que a gente usa biogás, e acho que o Cristiano e o Renato também podem explorar um pouco, a pegada de carbono, a intensidade de carbono da usina para se fazer o etanol, o açúcar, também melhora muito, porque a gente acaba substituindo o óleo diesel, deixa de mandar o metano para a atmosfera, né? Vocês querem falar um pouquinho sobre isso? Por gentileza, essa pegada de carbono é bem interessante a gente colocar, né, à baila. Por gentileza, Cristiano, Renato, quem se habilita? É verdade, né? No conceito de economia circular, você usar um resíduo que existe hoje na usina e para ter uma nova linha de produto, se encaixa totalmente nesse conceito da transição energética. Então, com o biogás, né, por exemplo, ou o biometano, em primeiro lugar, né, quando a gente tira aquele conteúdo orgânico e transforma em gás, a gente está deixando de emitir esse gás na atmosfera através da fertirrigação e está, muitas vezes, utilizando ele para substituir outro combustível fóssil
na indústria, né, com outras utilizações. Então, você melhora globalmente a pegada de carbono de toda a operação. Logicamente, também isso tem outras, e quando a gente fala de sinergias com a usina, né, Rodrigo, tem outras sinergias também. Uma das coisas que a gente está vendo, que pode ser material também no setor, é o processo de biodigestão da vinhaça, por exemplo, ele neutraliza o pH da vinhaça, e quando ela volta para o campo como fertirrigação, ela aumenta a produtividade agrícola, né? Então, também temos um estudo em comum que estamos fazendo agora com os dados reais da nossa operação lá na Jales. Então, isso é uma coisa que também não é trivial em relação ao aumento de produtividade no campo, que também leva, logicamente, ao círculo virtuoso da sustentabilidade do negócio, né? E, enfim, logicamente, outras oportunidades que nós abordaremos também ao longo do tempo, que é a substituição do diesel na própria usina, que a gente sabe que é um insumo que tem uma pegada de carbono e um custo elevados. Então, no momento que isso também puder ser implantado, vai ser outro passo muito significativo para uma maior sustentabilidade, tanto ambiental quanto econômica da usina. Renato, acho que você pode complementar. Claro, acho que o ponto da utilização, aumento da produtividade agrícola é crítico. A gente vê isso muito, a gente tem visto empiricamente isso acontecer na Cocal, principalmente, que é uma usina que tem um processo de biogás, e está acompanhando e vendo como isso tem sido benéfico para o campo em relação à produtividade agrícola. Mas também, na hora que você analisa a pegada de carbono do etanol, mais ou menos 25 gramas de CO2, você divide mais ou menos 1/3, são fertilizantes nitrogenados químicos, 1/3 é o diesel na frota, e outro 1/3 é o restante, são menores. Em termos do diesel na frota, o Cristiano já falou, e eu assino embaixo, que é a substituição do diesel a partir do biogás e do biometano, é muito importante. A gente vê isso já acontecendo, a Scania trazendo as alternativas de caminhões, outras montadoras, MWM também fazendo alternativas para caminhões a gás. Então, isso você já consegue utilizar o biometano na substituição de diesel, já batendo parte desse 1/3 de pegada de carbono. Esse outro 1/3, que são os fertilizantes químicos, você consegue reduzir significativamente com a produção do biogás, utilizando o digestato, que é o resíduo, entre aspas, da produção do biogás. E na hora que você tem um processo que consegue biodigerir tanto líquidos quanto sólidos, você pode trazer resíduos externos, como, por exemplo, esterco, cama de frango, biodigerir tudo no nosso biodigestor, produzir biogás a partir daí e devolver para o campo um biofertilizante, reduzindo muito a necessidade do fertilizante químico. Então, com isso, você consegue reduzir ainda mais a pegada de carbono, transformando o etanol de primeira geração quase num etanol de segunda geração ou igual ao etanol de segunda geração em termos de pegada de carbono. Tiago, é muito evidente que a pesquisa ela faz uma revolução, né, em todo esse processo. Eu queria que você falasse como é que você enxerga hoje os projetos de pesquisa nesse setor no Brasil e a importância dessas parcerias, bem como o Cristiano e o Renato falaram, essas parcerias que a Jales tem feito para estruturar cada vez mais aí a operação. Bom, a Zarnickel sempre foi uma grande defensora das parcerias. Inclusive, a gente se orgulha de ter sido o padre aqui desse casamento aqui entre eles. E eu acho que esse é um caminho natural. O setor no Brasil é um setor muito verticalizado, muito integrado, o que requer muito capital e muito management. E é difícil fazer tudo muito bem. A gente acha que esse é uma barreira de crescimento. E na hora em que a companhia admite isso e busca parceiros que possam dividir esses desafios, tanto de gestão quanto de capital com eles, eu acho que a fórmula de sucesso ela tende a ser com maior assertividade. Então, acho que a gente vai ver o setor no Brasil caminhando nessa direção, e aí você tem tanto no upstream, na parte agrícola, como também no downstream, que é a diversificação da base de produtos. E aí entra a sua primeira pergunta em relação à pesquisa e desenvolvimento. Acho que o açúcar continuará sendo o cargo-chefe. As pessoas não gostam de falar muito de açúcar, mas o açúcar continua sendo a fonte de carboidrato mais barata do mundo, o consumo mundial continua crescendo, e todo mundo gosta de comer, mas ninguém gosta de falar, e acho que vai continuar sendo o principal produto.
Agora, não há dúvida que a gente tem aqui uma E oportunidade. o Brasil faz o açúcar mais barato do mundo. E faz muito bem, e é barato, e vamos ser felizes. E aí, os demais produtos, que certamente têm a sua importância e certamente geram uma diversificação e redução de risco para a companhia, estão vindo com muita força. Acho que o biogás, etanol de milho, plástico verde, verão outros, com certeza, vão agregar nesse escopo a partir de muito investimento, estudo e desenvolvimento. Certo, Tiago, muito obrigada. Agora são 10 horas e 51 minutos. Vamos seguir herméticos com o tempo. Temos 5 minutos e 40. Agora a gente vai para uma visão de futuro aí, começando pelo Rodrigo, ele que tem uma consideração, por gentileza. Que a turma aqui gosta muito de fazer conta, viu, Cristiano e Renato? Como o Tiago falou um pouco dos economics, né, de retorno em relação aos projetos de etanol de milho que eles têm visto, acho que era importante explorar um pouquinho do Cristiano e do Renato, como que vocês têm visto aí os retornos, os econômicos aí do biogás, nos projetos que vocês têm estudado. Acho que, como a gente falou, tudo parte de uma análise comercial do mercado, né? Então, hoje, acho que na fase que nós estamos de penetração do biometano no mercado brasileiro, a gente ainda vê a estruturação desses projetos de forma análoga aos projetos que a gente faz também de cogeração de energia elétrica, ou seja, projetos que se assentam sobre contratos de longo prazo, cujo valor vai depender do ambiente comercial, mas que também são financiados com capital de longo prazo, ao menor custo possível. A gente sabe o que tem no Brasil, o BNDES ou outras fontes de capital, que podem ser suplementadas por mercado de capitais também, para atingir a estrutura de capital ideal do projeto. E, nesse sentido, projetos estruturados dessa forma, logicamente depende muito da questão comercial, mas a gente acha que pelo menos entre 15% e 20% de retorno real de longo prazo para esse tipo de projeto pode ser atingível, depende da condição comercial até mais, né? Mas pelo menos nessa faixa a gente tem visto nos nossos estudos. Vamos falar projeto alavancado. Retorno real alavancado. Sem considerar qualquer retorno na área agrícola, né? Exatamente, né? Bem lembrado, Rodrigo. Estamos falando do retorno puro do investimento feito nos equipamentos de produção do biogás, sem incorporar nenhuma outra energia oriunda do projeto. Renato. Na nossa visão, principalmente em Goiás, que você está num mercado que tem uma indústria significativa, não tem gás natural ali, não tem gasoduto, o GLP chega caro, o diesel também é um alto preço, você consegue ser bem competitivo com o preço do biometano na região. Então, com isso, assim, você consegue desenvolver um projeto de biogás com retornos mais ou menos ali em torno de 19%, 20% desalavancado, real. Eu acho que isso é algo que a gente tem estudado mais ou menos na região ali de Goiás. Acho que Goiás, como eu disse, é um mercado que tem que entrar logo o biogás para mercado o quanto antes, para endereçar todo esse consumo de gás fóssil que tá caro e que pode ser muito competitivo com o biometano. Alguém gostaria de complementar como maximizar essa viabilidade econômica, alguma estratégia? Eu acho que, para maximizar, o mais importante é você estar agregando tudo que você tem de insumos disponíveis. Então, agora acabando os PPAs, você podendo utilizar o bagaço para a produção de biogás é um potencial gigantesco. Você pode trazer a torta de filtro, você pode trazer a vinhaça, eventualmente, se você tem uma colheita de palha, como existe, a gente pode trazer e produzir o biogás, porque, na prática, você faz um investimento com capex muito grande e com custo fixo. Então, na hora que você traz mais insumos e você aumenta a produção de biogás com o mesmo equipamento instalado, você vai ter uma escala de crescimento, uma escala de rentabilidade muito grande. Por isso que agregar esses outros insumos é tão importante para a produção do biogás num projeto como esse. Cristiano. Eu adicionaria isso, o controle estrito do processo construtivo de CAPEX, ou seja, a otimização do investimento, de forma que o investimento de partida seja ótimo, é absolutamente crucial para a sustentabilidade e para a rentabilidade de longo prazo do projeto, né? Então, esse conhecimento técnico, a capacidade de execução são fundamentais.
Eu acho que, além disso, outros aspectos, talvez menores, mas que podem contribuir, são, por exemplo, flexibilidade. Nós temos com a Jalles também parceria na parte de cogeração. Então, por exemplo, a capacidade de, eventualmente, queimar na caldeira, como nós fazemos com a Jalles, alguns excessos de gás, de forma a não perdê-lo ao longo do tempo, ao mesmo tempo que você comercializa uma outra parte convertida em biometano, também contribui, de novo, na lógica de utilizar equipamentos existentes na usina no seu pleno potencial. É outra coisa que a gente vê também como importante, ou seja, essa soma das pequenas partes, que todas elas vão dar um projeto sustentável e rentável no longo prazo. Tiago, suas considerações finais antes da gente ir para o Rodrigo, para ele fazer aí as considerações do anfitrião, né? Agradecer a oportunidade, parabenizar a Jalles, Rodrigo, Tavinho, Henrique, Joel, pela história da companhia. É uma história de crescimento bastante sólido, com os pés no chão, fazendo as coisas direito, tratando todo mundo bem. Então, para nós é uma grande honra e a gente deseja sucesso aí para o próximo ciclo e conte conosco se vocês precisarem. Rodrigo. Eu vou passar para os dois fazer a consideração final e eu termino. Por favor, Cristiano. Eu faço minhas as palavras do Tiago, além de sócios, são amigos e temos uma honra de levar essa parceria ao longo do tempo. Quero dizer que a Albioma está e continuará disponível para trabalhar com a Jalles no endereçamento de todos os desafios e que a gente espera estender essa parceria no longo prazo. Acho que uma coisa que eu queria só ressaltar finalmente acho que além de todas as vitórias que nós temos juntos como sócios, tem uma coisa que é a cultura, que a gente compartilha muito, a cultura de ser justo, a cultura de fazer as coisas bem, e isso nos dá ainda mais orgulho de ter essa parceria com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigada, Cristiano. Por gentileza, Renato. Obrigada por ter vindo, né? Que é isso, é um prazer estar aqui com todo mundo. Acho que, queria agradecer a oportunidade, sem dúvida nenhuma, assina embaixo que o Tiago e o Cristiano falaram aqui. A gente admira muito a Jalles, toda a capacidade técnica, tudo que vocês construíram ao longo dessas últimas décadas, todo esse crescimento que vocês têm entregue é muito, muito, muito admirável. Então, é um prazer estar aqui falando com vocês, será um prazer se a gente conseguir desenvolver um projeto em conjunto no futuro. Rodrigo. Bom, eu queria primeiro agradecer aí os painelistas, né, o Tiago, o Cristiano, o Renato, todos são parceiros e conhecidos, né, e a gente já teve relacionamento, e obrigado pela presença. E falar uma coisa importante que a gente falou no painel todo, é que a Jalles, ela sempre está aberta a avaliar as alternativas que aparecem, né? Então, a gente sempre foi uma empresa aberta, igual essa questão do etanol de milho. A gente estava num processo de crescimento. Agora, vai fazer sentido? Vamos olhar. Não é porque a gente faz etanol de cana-de-açúcar, não, o etanol de milho não pode. Então, queria comentar que isso é uma característica da empresa. Então, agora, para esse médio prazo, claro que tem que encaixar de novo, né, no fluxo de caixa, no crescimento da empresa, na geração de caixa e manter essa estrutura de capital. Mas a gente sempre está olhando alternativas e tem criatividade, tem parcerias, tem tudo para trabalhar aí no crescimento da Jalles de curto, médio e longo prazo. Obrigado a todos aí pela atenção e vamos para o coffee break, né, Sueli? Vamos, vou anunciar o coffee break, mas antes eu queria pedir palmas para esse pessoal aqui. Este foi o painel Oportunidades de Crescimento para a Jalles. Queria agradecer ao Rodrigo, muito obrigada. A gente pode decompor, por gentileza, o painel pelo lado esquerdo. Obrigada, pessoal. Tenham um ótimo dia. Foi um grande prazer. Obrigada, Tiago. Obrigada, Cristiano. Obrigada, Renato. Rodrigo, obrigada. Palmas novamente para o nosso painel.